Levanta a mão quem em algum momento dessa pandemia teve que lidar com o home office. Pois é, depois de mais de um ano de pandemia nessa realidade, o trabalho remoto desperta atenção quanto à saúde dos trabalhadores. Quem traz mais informações sobre o tema é o professor Valdir Moreno, docente da área de Saúde e Segurança do Trabalho do Senac Botucatu. Professor, o home office tem algumas características que algumas pessoas amam e outras odeiam. Por exemplo, horário flexível, uma maior autonomia, menos contato com pessoas, enfim. É possível ser tão produtivo nesse modelo remoto quanto no presencial, mantendo a saúde mental e física? De primeiro momento, precisamos diferenciar, né, o trabalho remoto do trabalho emergencial que estamos vivendo atualmente, né? E você tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando remotamente para você poder separar a sua vida profissional de sua vida normal. Então, se você não fizer essa separação, você corre um grande risco de ter um estresse, você não conseguir suprir as suas atividades físicas, e aí você poderá ter um desgaste muito grande. Muita gente teve que adaptar um canto em casa, inclusive, para viver esse trabalho remoto emergencial, como você falou. Tem algumas dicas para deixar esse canto adaptado o mais adequado possível? Em relação ao local do trabalho, também temos que ter essas duas, separar também nessas duas linhas. Como nós estamos numa parte emergencial, nós temos que procurar colocar num canto isolado, para a gente não ter tantas interferências, né, que acontecem no dia a dia na casa. Temos pessoas que não têm espaço suficiente. E temos que levar em consideração também a parte de internet, a parte do próprio equipamento, e tudo isso vai interferir. E é interessante você falar dessa questão da separação, né? Porque muita gente acaba trabalhando na cama, no sofá. Isso daí pode ou não pode? Porque a postura também é importante para a saúde de quem está trabalhando em casa, né? Quando a gente ouve falar em trabalho remoto, a pessoa fica até contente, né? Falar, olha, eu posso trabalhar deitado, no sofá, à vontade, né? Ele se esquece que por trás disso há uma exigência de muita disciplina, organização, e isso você passa a ser gestor do seu tempo, né? De suas atividades, porque isso, no ambiente de trabalho, isso é feito por uma outra pessoa. Lá existe um gestor, né? Quando você está na sua residência, não. E para algumas pessoas, isso é fácil da pessoa administrar. Para outras, é uma dificuldade muito grande. E falando mais de algumas questões práticas, né? Porque aí envolve a cadeira, a altura do computador, como você falou, a própria internet, os equipamentos. É preciso gastar um dinheiro para fazer esse canto, para fazer o home office de fato, ou ainda é possível adaptar esse canto para esse momento com as coisas que já se tem em casa? Como você mesmo disse, tem a questão de sofá, cama. Quando nós falamos em ergonomia, nós temos que pensar na qual seria a postura correta, a postura ideal, né, para o nosso corpo, que seria ângulo de 90 graus, os pés no chão, o punho apoiado, o antebraço apoiado. Então, eu não consigo isso sentado em qualquer lugar. Então, eu vou precisar, né, necessariamente de uma cadeira ou de um espaço, né, apropriado para essa finalidade. Então, eu tenho que adaptar essa situação. Eu não posso simplesmente utilizar uma mesa de cozinha, por exemplo, porque às vezes ela é muito alta e o ângulo do braço, e daí você vai sentindo isso no decorrer do tempo.
Tá. E o contato com as telas também acaba ficando mais frequente, né? A tela do computador, a tela do celular. Pode ser bastante desgastante no fim, né, ao longo do tempo. Tem alguma recomendação em relação a isso? Em relação à tela, quando nós ficamos muito tempo parados frente do computador, nós às vezes não piscamos, a gente fica com os olhos fixos, e aí atrapalha a lubrificação dos olhos. Então a gente teria que, cada 20 segundos, né, pelo menos assim, desviar, né, o foco, né, por 20 segundos, para poder, a gente vai piscar e lubrificar os olhos. Tem a questão também, quando você está sentado numa posição por muito tempo, você vai tensionar a região do pescoço. Então, para evitar isso, você tem que ter aquelas paradas, né? Que é normal no ambiente de trabalho. É que a gente não administra essas paradas, mas a gente efetua. No ambiente, quando nós estamos em casa, nós podemos já não ter essa rotina de paradas, né? E dependendo da demanda, você acaba forçando um pouco mais, certo? E daí você vai ter dores nas costas, na região do pescoço, né? Vai tensionando. Então, e também tem a questão da claridade. E evitar também a utilização, né, próximo ao horário de dormir, porque isso pode afetar a qualidade do sono. A gente falou algumas dicas, né, em relação ao home office, em relação a equipamentos, a como deixar esse ambiente mais agradável e adequado, até em relação à saúde mental, né, tentando separar o pessoal do profissional, lidando com os horários, enfim, né, toda uma realidade. De tudo isso que a gente falou, qual a responsabilidade da empresa perante o trabalhador quando ela adota o home office parcial ou total? Em 2017, houve uma mudança na legislação e uma delas foi para adequar, né, a legislação ao trabalho remoto. Né? Então, a gente já tem uma legislação. Se a gente for observar, a responsabilidade da empresa, ela é praticamente igual ao de um funcionário que trabalha na própria empresa. O que vai acontecer é que vai mudar somente o espaço de trabalho. O que principalmente a empresa tem que tomar muito cuidado é de registrar um aditivo no contrato de trabalho definindo algumas situações, né? Entre elas, eu vou fornecer equipamento para o funcionário ou não? Eu vou ter que adaptar o local de trabalho desse funcionário ou não? Ou vai ficar por conta do funcionário? Como que eu vou controlar o ponto desse funcionário? No caso, o registro, o horário de trabalho. Como será controlado? Eu vou pagar hora extra para esse funcionário ou não? Como ele vai suprir a demanda de trabalho? Vou ter um horário específico? Então, isso tem que ser muito bem descrito no contrato, porque senão a gente pode ter muitas ações trabalhistas no futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa parte. E tem a questão de você vai precisar de uma internet boa, um equipamento bom. Porque se você não tem isso, você pode ter um estresse muito grande. Porque o equipamento não corresponde à demanda necessária. Tá certo. Muito obrigada, professor. Esse foi o Utilidade Pública com o Senac, falando dicas para você que está lidando ainda com o home office nessa pandemia, ou talvez continue lidando com ele daqui para frente, né? Eu sou a Carolina Vieira, para Utilidade Pública da TV Câmara Botucatu.